ele também toma, invade, é real na sua mente, no seu coração. Ou seja, você se sente privilegiado de estar aqui cantando, orando, confessando seus pecados, caindo em si, quem sabe, né? A gente é o povo que precisa sempre cair em si, né? Nós somos o povo que denuncia os nossos pecados, é o povo que quer ser curado, não é isso? E é o povo que lê a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso livro, é o livro de Deus. E eu tenho lido com vocês Êxodo, vocês lembram disso? Então eu queria ler com vocês agora o capítulo 3, só alguns versículos do capítulo 3. Nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Êxodo capítulo 3. Vamos ler alguns versículos juntos, vamos? Versículo 1. Vamos até o 7, depois a gente caminha um pouco. Vamos lá. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Até aí. Eu não sei se você ficou marcado, porque na semana passada eu repeti algumas vezes uma palavrinha que é a seguinte: detalhes. Eu repeti várias vezes: detalhes, 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 detalhes. Detalhes como a morte, o desejo do faraó de matar e de eliminar os meninos, os homens de Israel, os meninos de Israel. Duas parteiras, Sifrá e Puá, que escolheram Deus e não o faraó, que se renderam a Deus e não ao faraó, que temeram a Deus e não ao poderoso Deus faraó. E detalhes como a irmã de Moisés, espertinha, que fica observando no rio Nilo o nenenzinho chorão, gordinho, fofinho, bonitinho, Moisés, sendo levado pela correnteza. De repente a filha do faraó, e um detalhe: a filha do faraó ela tinha filhos? Não tinha filhos, e ela cuidou. E outro detalhe: ela queria que alguém desse mamar. E tinha um detalhe muito, muito legal, que os seios da mãe de Moisés estavam cheios de leite, para poder cuidar do pequeno Moisés. Detalhes que vão construindo a história, detalhes do dia a dia, da rotina. Sabe aquele detalhe que você hoje parou e fez aquela ligação e foi tão bom? Sabe aquele detalhe que você talvez hoje ter dedicado um pouquinho lá na cerca, não sei se tem cerca, no muro, não sei se tem muro, ou foi lá na frente da casa do seu vizinho e bateu o papo com ele?
E talvez seu vizinho estava extremamente machucado, e aquela palavrinha que você lançou, aquele olhar que você tem, que você que é de Jesus tem, porque você tem o Espírito de Deus, não tem? E você olhou para ele com temor, e ele ficou animado para continuar vivendo. São detalhes de um encontro, detalhes de um café, detalhes de uma viagem, detalhes de uma machucadura, de uma doença, detalhes de uma morte, né? Não é tão detalhe, mas são detalhes da vida. E agora, na rotina do dia a dia, fazendo aquilo que tem que ser feito, nada de super interessante, simples, pois a vida assim é. Estava lá um homem pastoreando quem? O que está dizendo aqui? O rebanho do seu sogro Jetro. Um homem que tinha sido criado no palácio, um homem que tinha sido protegido na infância, um homem que sabia e conhecia sobre o Egito, um homem que sabia e conhecia sobre o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, um homem que fugiu porque matou um egípcio, um fujão, um assassino que foge da sua terra, porque ele sabia que o faraó ia matá-lo. Então, é esse personagem que agora é um pastor do rebanho do seu sogro, um fujão, um assassino, uma pessoa complicada, uma pessoa defeituosa, uma pessoa pecadora, como eu e você, que começa ali, no momento cotidiano, no momento de trabalho, no momento de uma roça, no momento no pasto, e naquele momento acontece algo que sempre acontece no dia a dia, mas muitas vezes a gente não se toca, muitas vezes a gente não se aproxima, muitas vezes a gente não escuta, muitas vezes a gente não percebe, porque os nossos olhos, nosso coração estão fitos em tantas coisas. A gente fica preso no WhatsApp, né? A gente foi lá na Serra de Tailândia e nós fomos muito surpreendidos porque o tempo está forte e nós queríamos caminhar, mas nunca passou na nossa cabeça que nós íamos chegar a 2.760 metros. Acredita nisso? Nós chegamos lá no topo do pico das Agulhas Negras. E lá a gente, tem todos os detalhes que eu vou contar aqui agora. Nós chegamos lá no alto. Lá no alto, era muito alto. E lá nós oramos, lá nós trememos, nós lá vimos a grandeza de Deus. Lá nós fomos ajudados por dois desconhecidos, lá de Pouso Alegre, o Henrique e o Jean. Lá encontramos irmãos, né? Eu até brinquei com um deles, que falou: eu sou presbiteriano. Eu falei: então, os calvinistas viraram alpinistas, né? Está tão alto. E ali a gente pôde provar de um ajudar o outro. Houve momentos em que a gente sempre juntinho, um estendia a mão para o outro e pegava firme no braço do outro, porque não queria que o outro caísse, e andávamos juntos, parávamos juntos, decidíamos juntos, e chegamos no alto da montanha juntos. São detalhes que nos ensinam a caminhar juntos, a dar a mão um para o outro, a contemplar a criação. Eu confesso que hoje eu estava ligado e falei: puxa, podia ter contemplado mais, mas acho que eu estava tão preocupado em descer. Eu cheguei, né? Eu fiquei pensando: gente, eu cheguei, faz 4 horas que eu estou subindo, agora eu tenho que descer esse negócio aqui, o negócio está complicado para mim. E eu não curti muito aquele momento. Assim, curti, celebrei, mas eu queria ter curtido mais. Eu queria ter aproveitado mais aquele momento de estar lá em cima. E às vezes a gente não curte, a gente não delicia. O medo nos afasta de nos deliciarmos de Deus e do outro. O medo tinha feito, lembra semana passada, algo que a gente aprendeu, que o medo, que o faraó estava com medo. Medo porque Israel estava crescendo, medo porque Israel era numeroso, medo porque o povo de Israel, as partes falaram: olha, as mulheres de Israel são fortes, os filhos nascem sozinhos. O rei, o faraó, que se dizia o Deus daquele tempo, estava com medo. O medo nos afasta, o medo nos faz ir para cima, para atacar, para machucar o outro. O medo faz a gente não curtir às vezes a montanha, curtir as conquistas. O medo faz que a gente não celebre a vida. O medo faz que a gente não celebre o casamento. O medo faz que a gente não celebre a nossa fé viva. Por isso que você que está aí, você precisa pedir a Deus tirar o medo e ler e relembrar o que a Bíblia diz.
que o amor lança fora todo medo. Então fala assim: Jesus, enche meu coração de amor, enche meu coração com a presença, Deus, tira esse medo. E aí diz o texto que ele estava lá no outro lado do deserto, chegou no Monte Horebe, no Monte Deus, Moisés, e uma chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu a sarça de chamas, disse: que impressionante, porque a sarça não se queima, eu vou ver isso de perto. Ele chegou perto, o Senhor viu que ele se aproximava, e então no meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Naquele contexto rural, naquele contexto do dia a dia, naquele contexto de um homem que está cuidando de ovelhas, agora esse homem, ele vê algo grandioso, esquisito, sobrenatural acontecendo. E não bastasse apenas o fogo não destruir uma sarça, ele escuta uma voz, e essa voz o chama pelo nome. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é o Deus de Moisés, é o Deus do Rômulo, é o Deus da Sandra, é o Deus do Eliezer, é um Deus pessoal, é um Deus que tem um chamado para todos, nós que somos povo dele, mas é um chamado também pessoal muitas vezes, e chamou pelo nome: Moisés, você que foi tirado das águas, você é o seguinte. Legal que antes o que ele faz? Eis-me aqui. Eis-me aqui. A reação daquele homem, embora um homem fujão, embora um homem assassino, embora um homem que foi criado em toda aquela maluquice do Egito, que semana passada eu falei para vocês, em toda naquele misticismo, naquela sujeira relacional, social, moral do Egito, mas um homem que, quando ouve a voz, ele responde como muitos homens da Bíblia respondem. É uma resposta de submissão, é uma resposta de eu faço parte, eu estou entendendo quem está falando comigo. É uma resposta não apenas de fuga, embora depois ele vai tentar sair um pouco desse chamado, como muitos homens e mulheres fazem, querem fugir do chamado, querem fugir da convocação, querem fugir do plano de Deus, querem fugir da vontade de Deus, querem fugir da parceria que Deus quer fazer com a gente, quer fugir da história que Deus está escrevendo e fazendo em detalhes do dia a dia, e a gente às vezes quer sair. Eu comecei a contar aquela história de tamanho de vocês, nem foi tanto para falar da grandeza do medo, do companheirismo, mas sabe o que eu notei? Nós descemos da serra, ficamos o dia todo caminhando, caminhamos 13 quilômetros para cima e depois para baixo, e que à noite eu vi que eu estava no WhatsApp, o outro estava no WhatsApp, estavam 7 assim no sofá lá da pousada, todo mundo com o celularzinho assim. Claro que a gente já estava querendo mostrar nossos feitos, né? Eu estava querendo mostrar onde a gente chegou. Mas eu vi que a gente ficou vários momentos ali. E às vezes a gente ficava só olhando para o celular. E eu penso que muitas coisas de Deus no nosso dia a dia, Deus está falando conosco. Deus está falando talvez mais forte do que dentro de uma sarça, de uma forma muito clara, muito poderosa, muito incisiva. Deus está falando assim, ó, Rômulo. E eu em outras horas, eu estou assim no meu WhatsApp. Eu estou na minha correria do meu dia a dia, na minha rotina, nos meus ideais, no meu jeito de viver. E eu não tenho tempo, eu não tenho ouvidos, eu não tenho olhos para Deus. Nós vivemos um tempo que as pessoas são muito dispersas. Nós vivemos um tempo que as pessoas elas não conseguem parar. Nós vivemos um tempo de silêncio. Ele é terrível. As pessoas não conseguem ficar quietas. Elas não suportam a si mesmas. Elas não conseguem ficar 10 minutos de joelho orando. A oração está se esfriando. E
E oração e amor é muito parecido, porque quem ama, ora. E quem ora, ama. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E eu penso que um dos detalhes de amor se esfriar é gente que não ora. É gente que passou essas eleições e foi incapaz de ajoelhar e dizer: Deus, a nossa nação é uma nação perversa. A igreja brasileira, ela fica negociando rádio, televisão e vendendo os votos. E os pastores, em vez de pregar que Jesus Cristo vem salvar pecadores, os pastores ficam falando: gente, agora é a hora do nossa, vamos votar em fulano, porque fulano vai ajudar a igreja brasileira. Isso é pecaminoso, isso é sujo, isso é imundo. O evangelho é pregado nas igrejas. Está caminhando? Tá? Então, Moisés, eis-me aqui. Ele foi até a sarça, ele ouviu a voz, e Deus disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés, ele cobre. Moisés já mostra que é alguém irreverente, alguém que sabe que é o grande, temível, poderoso Deus que está diante dele. Ele é alguém que não é como muitos de nós, que brinca com a cara de Deus, que pensa que Deus é um dos nossos. Deus está acima de nós e merece todo o respeito, toda a honra, toda a glória. Ele é o santo, santo, santo. Os anjos lá em Apocalipse cobrem os rostos com as asas, porque Ele é santo e não tem como ficar contemplando a beleza. Ele é mais luminoso, Ele é mais poderoso que o sol. Ele é Deus, mas nós levamos Deus às vezes como se fosse um igual. E não, Ele é o excelso, Ele é o sublime, Ele é o da cruz, sim. Ele é aquele que sofreu no Calvário, sim. Ele é aquele que foi moído, sim. E tudo por isso, porque Ele é amor, porque Ele é grande, porque Ele é excelso. E nós precisamos respeitá-lo profundamente. E o grande problema do homem do século XXI e de muitos dos nossos filhos, de muitos de nós e de nossos pastores, é que nós não mais respeitamos, reverenciamos aquele que tem sim o poder de pegar a nossa alma e deixar eternamente no inferno. Nós brincamos com Deus. E eu estou falando isso não é para você ficar com medo de Deus. Eu não estou falando isso para você ter medo do inferno. Mas eu estou falando isso para que eu e você possamos parar de ignorá-lo e de tratá-lo como nós tratamos uns aos outros. E realmente é um problema, porque quando a gente trata mal um irmão que a gente vê, a gente vai tratar mal também aquele que a gente não vê. Ou seja, o Deus atinge o nosso coração de uma forma que sacode, que muda e que põe a gente no lugar, e a gente para de ser pessoas tão mal agradecidas, tão mesquinhas. Vocês conhecem muito bem a história. Havia 10 pessoas que tinham problemas seríssimos. Haviam 10 pessoas que tinham, com certeza, problemas na alma, problemas na emoção seríssimos. Haviam 10 pessoas que viviam à margem da sociedade, viviam na cidade, viviam em vilas, viviam com um sininho pendurado no pescoço. Vocês sabem dessa história, não sabem? Havia o quê? 10 leprosos. E aí? Jesus curou os 10, a história diz? Curou a lepra dos 10. Mas os 10 enxergaram quem os curou. Os 10 tinham não só uma pele leprosa, mas será que muitos deles tinham um coração leproso, insensível? Um grande problema nosso é não ser grato. É não saber dizer para Deus: muito obrigado, Deus. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu não tenho como agradecê-lo, porque o Senhor me tirou do império das trevas. Eu não tenho como agradecê-lo, porque um dia o Senhor me chamou pelo nome. Eu não tenho como agradecê-lo, porque o Senhor me inseriu, me chamou para eu fazer parte do teu exército, do teu povo, dos teus filhos. Deus,
muito obrigado pela esposa graciosa que o Senhor me deu. Deus, muito obrigado pelo meu filho. Deus, obrigado por essa igreja. Deus, obrigado pelo pão que o Senhor me deu hoje. Deus, se não fosse o Senhor, eu ia ficar com fome hoje. Deus, muito obrigado pela água. Muito obrigado mesmo. Talvez tenha que acontecer o que está acontecendo em São Paulo, para você começar a agradecer pela água. Tem gente em São Paulo hoje que não tomou banho. Tem gente lá em São Paulo hoje, e não só hoje, mas tem alguns dias que está um racionamento sério de água. Parece que a gente tem que perder algo para a gente começar a dizer muito obrigado por aquilo que eu tenho. O Moisés, ele cobriu o rosto. Isso é sinal de reverência. Ele temeu a Deus. E no versículo 7 que eu queria deixar aqui para vocês, diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei quanto eles estão sofrendo. Essa palavra foi uma palavra dirigida para uma nação. Essa palavra, como eu já disse, está escrita em livros que começaram a ser escritos para que aquele povo pudesse entender quem era o Deus que criou o céu e a terra e tirou eles do exílio, tirou eles da escravidão. E aqui está um detalhe do versículo 7 dizendo que o Deus do Abraão, do Isaac, de Jacó, o Deus que chamou aquele senhor Abraão, o Deus que fez do Abraão, mesmo sendo velhinho, ter o Isaac, o filho da promessa, o Deus que mudou Jacó e transformou ele em Israel, o Deus que manifestou pessoalmente em Abraão, Isaac e Jacó e chamou o povo. Esse Deus, ele estava de olho naquele momento histórico, dizendo: olha, eu vi a opressão, eu escutei o seu clamor, e eu sei o que vocês estão sofrendo. 3 coisinhas aqui. Primeira coisa, o quê? Vocês não estão comigo? De fato tem o quê? Visto o quê? A opressão sobre o meu povo da Egito. Eu tenho visto que Israel está oprimido. Eu tenho visto que Israel está amassando barro demais. Eu tenho visto que tem chicotadas demais nos lombos do meu povo. Eu tenho visto o que vocês estão passando nesse Egito. Eu tenho visto. E rapidamente eu já queria dizer que Deus tem visto a opressão, a realidade da sua vida, do seu lombo, do seu coração. Deus tem visto você. E aqui diz o que mais? Eu tenho escutado o seu clamor. Sabe o que me assusta muitas vezes? É a nossa insensibilidade ao extremo, que mesmo diante de umas situações problemáticas, tristes, pecaminosas, de opressão do nosso país, da nossa família, a gente continua mudo, a gente continua sem dizer socorro. Sabe o que me assusta? Ver que a gente está se afogando, ver que a gente está se distanciando de Deus, ver que a gente está se distanciando da esposa, ver que a gente está distanciando da igreja, ver que a gente está distanciando um relacionamento vivo com Deus, em vez disso provocar dentro de nós um pedido, um clamor, Deus me socorre. As pessoas muitas vezes, e eu e você muitas vezes, vão ficando cada dia mais friozinhos, mais conformadinhos. A vida é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Eu vou continuar vivendo assim. Isso me assusta na minha vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa geração. Um povo que não pede socorro, um povo que não cai em si, um povo que não pede ajuda, um povo que então é assim, né? Vamos morrer. Meu filho vai continuar assim, né? Não vai continuar assim. Meu casamento é uma droga, isso não deixa, vai ficar uma droga isso.
Ah, na vida espiritual, eu não oro mesmo, não leio a Bíblia, eu estou ligado no dinheiro. Ah, eu continuo mentindo. Ah, vamos lá na vida. Pessimismo, a hipocrisia, vai nos dominando. É assim mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos lá. Isso é assustador. Aquele povo, claro que foi tirado pela soberania de Deus, mas aquele povo, a Bíblia diz que Deus escutou o clamor deles. Aquele povo começou a orar. Aquele povo começou a pedir socorro. Deus tem escutado a nossa voz. Ou não precisa? Você não precisa pedir socorro não, né? Você vive num mundo super legal, né? A economia vai bem, né? Tá tudo jóia. Você está na sua casa tudo ótimo, tá? Todo mundo muito apaixonado por Jesus, todo mundo serve a sua vida, né? Você não precisa pedir ajuda, você não precisa, né? Você não tem defeito, você não tem um coração que vai e volta. Você não precisa de ajuda, precisa. E por último, o que diz o texto? Eu sei quanto eles estão sofrendo. Eu fiquei triste e fiquei feliz quando quarta-feira eu falei: irmãos, vamos orar para aquelas pessoas que estão tristes. E daí os irmãos vieram na frente. Eu fico triste porque ninguém está triste, mas eu fiquei feliz porque as pessoas vieram pedir ajuda. Eu não vou fazer um apelo aqui hoje, já que você está sofrendo, mas eu vou dizer que você está sofrendo. Eu não sei por que você está sofrendo, mas eu sei que Deus sabe que você está sofrendo. E se Deus sabe que você está sofrendo, assim como Ele deu um jeito na história de Israel, só Ele pode dar um jeito nessa história. Só Ele. Mas qual vai ser a sua reação? Não que você precise de uma reação. Deus é Deus. Deus captura o coração. Deus faz. Deus transforma. Mas Deus se alegra com gente que tem um coração completo, com gente que tem um coração arrependido. Deus se alegra com gente que declara assim: vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas adversidades, nas tribulações. Você sabe disso? Você crê nisso? Então vamos ficar em pé, puder, vamos orar. Oh Deus querido, obrigado porque o Senhor sabe que a gente está cada um passando aqui. Se alguém que está levando chibatada demais, o Senhor está ouvindo o clamor da tua filha, do teu filho. Não passa desapercebido pelo Senhor nada. A tua palavra diz que o Senhor é tão presente, tão atencioso, que não cai um fio da nossa cabeça sem o Senhor saber, sem o Senhor permitir. O Senhor está muito bem antenado, Deus. O Senhor está muito bem de olho na gente. O Senhor ama a gente muito. E Deus, por favor, gera no nosso coração essa reverência, esse temor, essa postura de pedir socorro ao Senhor, Pai. Não deixe a gente acostumar com o pecado, acostumar com a frieza, acostumar com a religiosidade, acostumar com um casamento derrotado, acostumar com uma vida derrotada, infrutífera. Não deixe a gente acostumar em ser gente que o Senhor não quer que a gente seja. Não deixe a gente acostumar com o pecado, não, Senhor. Tem misericórdia. E a tua palavra diz que o Espírito Santo ora em nós. Ora em nós, Espírito Santo, para que a gente possa começar a orar orações de louvor, orações de intercessão, orações de agradecimento, de ações de graças, mas orações também de clamor, de pedido de socorro para nós, para o nosso bairro, para o nosso Brasil, para a Síria, para o Egito, para o Afeganistão, para os países que estão sendo exterminados com o vírus Ebola.
Ó Deus, nos ajude, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor ouve o nosso clamor e porque o Senhor está vendo o nosso sofrimento também, Senhor. O Senhor sabe do nosso sofrimento, o sofrimento de cada um aqui, que cada um aqui possa ser surpreendido. Os detalhes da vida, Senhor. Talvez é apenas uma sarça, uma voz, é um jeito, é uma subida da montanha, é uma queda, é uma morte.